Fala, galerinha do Grid Garagem, tudo batuta? Vocês estão bem demais? Mais um final de semana e que final de semana! Tivemos Fórmula 1, tivemos Indy, MotoGP, Stock Car, teve corrida de todo jeito e para todo lado. Fim de semana mudou a cara de 2026. Tivemos aí um prodígio fazendo história no Japão, nosso querido Kimi. Tivemos aí também o domínio espanhol no Alabama. E, claro, o caos das duas rodas no MotoGP lá no Texas. Teve batida, teve polêmica, teve muito piloto reclamando. E é isso aí que nós vamos ver no nosso resumão de hoje. Então, como sempre, senta aí, aguarda a vinheta, que está começando mais um resumão do Grid Garagem. Roda a vinheta aí, galera! Bom, galera, Suzuka, a gente sabe que a história é de separar aí os homens dos meninos. E dessa vez, foi um menino que fez história lá. Nosso querido Kimi Antonelli pegando o topo do pódio numa belíssima corrida. O Piastri largou muito bem, diga-se de passagem, nessa corrida de Suzuka no Japão, mas infelizmente a estratégia aí que a Mercedes adotou e também com alguns problemas aí de safety car, acabou ajudando o nosso prodígio, nosso querido Kimi Antonelli a simplesmente deslanchar na frente e fazer uma belíssima corrida, fazendo aí sua vitória em Suzuka, no Japão. Tivemos aí também o abandono do Lance Stroll e também o abandono do Oliver Bearman, e aí nós vamos abrir aí um parêntese aí nessa questão do Oliver Bearman. O que aconteceu? Ele teve um gravíssimo acidente envolvendo ele e o Franco Colapinto, nosso hermanito argentino. O Colapinto vinha numa velocidade bem abaixo do que era de se esperar, que é o costume de Suzuka em suas curvas mais altas, porém, pelos dados do computador e da telemetria, na verdade, ele vinha numa constância, fazendo a mesma velocidade, praticamente a mesma velocidade em todas as voltas. Só que, infelizmente, o Bearman chegou numa velocidade bem acima. Não se tem os dados do que aconteceu, qual a velocidade que ele estava, ponto de frenagem, não se tem esses dados, porque esses dados foram corrompidos. Porém, a Haas estima-se que ele estava aí em mais ou menos 40 a 45 km por hora a mais do que o Colapinto. Então ele devia estar em torno de 306, 308 km por hora no momento da pancada. Foi uma bela pancada, ele não teve como frear, ele não teve como segurar o carro saiu de lado e estampou o muro de Suzuka. A estimativa que ele bateu e a pancada foi em 50 Gs. Então foi uma bela pancada. Bom, aí vem a questão. É um negócio que todos os pilotos já vinham falando que poderia acontecer, mas, em contrapartida, por mais que eu seja também um belo crítico desse regulamento novo, nesse caso o Colapinto já vinha mandando esse trecho da pista nessa mesma velocidade. Então não é que ele desacelerou por conta da bateria, ele já vinha mantendo essa constância. Tudo bem que não é uma velocidade que foi a do ano passado, por exemplo. Mas, nesse caso, o carro não desacelerou. O que aconteceu foi que o do Bearman acelerou. E aí é que está o problema. O carro ele está fazendo sozinho essas contas, essa dinâmica, para poder acelerar o carro ou não, para poder dar esse plus na velocidade, esse plus de força. E aí o que está acontecendo? São 500 cavalos a mais no motor elétrico. Então ele do nada passou numa velocidade que não era a velocidade que todos estão fazendo. E aí o Colapinto assustou, foi para o meio da pista para se defender e inevitavelmente o Bearman tirou do carro dele, pegou um pouco de grama e aí é pancada, aí não tem o que fazer. Tivemos aí
Max falando mal do regulamento, Alonso falando mal do regulamento, Norris falando mal do regulamento, e não só do regulamento, da Fórmula 1 e da maneira que está sendo tratado os carros. O próprio Alonso disse, nós não estamos ultrapassando porque queremos, nós estamos ultrapassando porque o carro vai, ou o carro da frente freia. Então não tem o piloto pilotando e fazendo o carro ultrapassar, é simplesmente o carro que manda. Então, esse final de semana foi um final de semana de briga mesmo dos pilotos, todos os pilotos reclamando, questionando essa questão e dizendo que quem sabe a FIA utiliza essa parada que nós vamos ter agora em abril, por conta da guerra, teremos aí algumas provas, né, que serão canceladas, e estude uma maneira de realmente mudar isso daí para ver se a corrida volta a ser uma corrida de pilotos e não uma corrida de carro, simplesmente que o carro manda, o carro faz a ultrapassagem, o carro desacelera, o outro vai ultrapassar porque o carro da frente desacelerou. Enfim, é a briga que eu venho falando aí desde os primeiros vídeos e vou continuar falando. Vocês me desculpem a palavra, mas esse regulamento, essa nova Fórmula 1 tá uma bela de uma bosta. Vamos ser bem sinceros, tá muito ruim. Tomara que nessa parada a FIA veja e tente melhorar as coisas para que seja uma Fórmula 1 dinâmica e boa de se assistir, igual sempre foi. Sobre o nosso menino de ouro, Gabriel Bortoleto, nosso Gabi, infelizmente, ele teve uma péssima largada, ele pegou um 9º lugar na classificação, mas ele já deu entrevista reclamando que ele e o Nico estão apanhando para essa largada, o carro não está tendo alguns problemas e não está desenvolvendo da maneira que precisaria. Não só na largada, mas durante a corrida eles estão enfrentando alguns problemas. Ele disse na entrevista que algumas coisas eles não sabem o que outras coisas eles descobriram, mas não estão conseguindo consertar. Felizmente os dois, tanto o Gabi quanto o Nico, vêm perdendo posições durante a corrida e nessa corrida não foi diferente. Pegou aí, infelizmente, nosso Gabi ficou em 13º, não foi uma boa corrida, mas ele reclamou e vamos esperar aí que a Audi conserte o carro e que daqui para frente as coisas melhorem para ele. O nosso pódio da corrida de Suzuka ficou, como eu disse aí, Kimi Antonelli, nosso prodígio em primeiro lugar, Oscar Piastri no segundo lugar, levando a McLaren aí para o pódio, e Charles Leclerc em terceiro lugar. Diga-se de passagem, uma bela briga no final de Leclerc com o Russell, e o Charles Leclerc acabou levando a melhor. Foi uma bela briga aí dos dois durante algumas voltas, Mercedes mostrando que estava ali para brigar, Ferrari também, um finalzinho aí de corrida aí bem bom, e levando aí o Charles Leclerc para o pódio em terceiro. Bom, saindo do Oriente e vindo aqui para o nosso Ocidente, tivemos a corrida do Alabama Indy, nossa Fórmula Indy, uma belíssima corrida, e o protagonista Alex Palou mandando muito bem, simplesmente sendo imbatível. Liderou 79 das 90 voltas, mostrando que é o atual campeão e ninguém tira a coroa do rei por enquanto. É isso na corrida, como sempre, ele mostrando que ele é bom mesmo, não adianta ninguém questionar isso daí. Um destaque aí, a ressurreição do Graham Rahal, que saiu aí do nada e apareceu no pódio depois de um jejum desde 2023. Ele segurou aí a pressão do Christian Landgaard no final da corrida e foi um belíssimo retorno aí, como eu disse, uma bela ressurreição dele, né? Vindo aí desde 2023 sem subir no pódio, aparecendo aí na corrida do Alabama. Bom, no final das contas, o Kirkwood, mesmo não ganhando a corrida, manteve ainda a liderança do campeonato, com um 5º lugar que ele ficou na corrida, mas mesmo assim ele manteve a sua liderança. Então mostrando aí que o Kirkwood também está vindo aí para brigar pelo campeonato junto com o Palou, e vamos ver como é que vai ser esse resto de temporada. Pelo menos ele está mostrando que querer brigar ele quer, e está mostrando uma bela consistência nas corridas. Vamos ver como é que vai ser daqui até o final da temporada.
Bom, infelizmente, esse final de semana para nós brasileiros, torcedores, não foi um final de semana bacana. Infelizmente, o Caio Collet foi apenas com o 21º lugar, não foi uma boa corrida, mas final de semana para nós brasileiros esquecermos aí. Bom, o pódio no Alabama terminou aí com Alex Palou, da Chip Ganassi, em primeiro lugar, seguido do Christian Landgaard, da RLL, em segundo, e também da RLL, o Graham Hall, que terminou em terceiro, fechando o pódio do Alabama. Belíssima corrida, e teve até um comentário de um piloto da McLaren, da equipe McLaren da Fórmula Indy, que falou que, por mais que ele corra na Fórmula Indy, ele falou que é triste ver que, infelizmente, a Fórmula Indy está batendo na Fórmula 1. Sempre tivemos a Fórmula 1 como o topo do automobilismo, apesar da Fórmula Indy ser um grande sucesso nos Estados Unidos, a Fórmula 1 é no mundo inteiro, e lógico, ela é em história maior do que a Fórmula Indy, mas ele deu essa cutucadinha aí, né? Dizendo que a Fórmula 1 se perdeu e que hoje está mais divertido tanto ver quanto correr na Fórmula Indy. Mentindo, ele não está. Já na nossa queridíssima Stock Car, em Cascavel, esse final de semana tivemos belas disputas, uma maravilhosa corrida, tanto a sprint quanto a corrida principal. A corrida terminou com o Gui Salas ganhando aí, depois de algumas brigas aí de box, entrada de box, mas ele acabou saindo ali na frente e acabou levando a corrida, seguido pelo Zezinho Mugiati e o Leicht. Mas aí temos um asterisco. Quem deveria ter terminado em terceiro lugar era o Felipe Massa. Tivemos aí uma briga boa do Leicht com o Massa, principalmente no final da corrida sprint. Porém, por uma penalização, o Massa perdeu 5 segundos e aí acabou perdendo o pódio para o Leicht. Infelizmente, problemas de corrida, ao meu ver, foi justamente numa briga com o Leicht e a direção de prova achou que ele empurrou o Leicht para fora da curva. Ao meu ver, e também os comentaristas da Band na hora da corrida também acharam que toque de prova, cotovelo com cotovelo, eu não achei nada demais não. Porém, a comissão achou que deveria punir o Massa e infelizmente ele acabou perdendo o pódio na sprint. Tivemos aí uma bela de uma briga na corrida principal do domingo. O Felipe Massa teve aí um final de semana de recuperação, ainda mais com a cabeça aí pensando nesse problema da punição, e acabou subindo bem aí o pelotão e acabou terminando em segundo lugar. Felipe Massa aí uma bela recuperação na corrida, e tivemos aí Gaetano de Mauro em terceiro. O nosso primeiríssimo lugar foi para o nosso querido Nelsinho Piquet. Levou aí seu carro da Escuderia Bandeiras para o topo do pódio. O Átila Abreu também estava da Escuderia Bandeiras, estava brigando aí na corrida também. Infelizmente teve um problema no carro e teve que abandonar. Mas um belo final de semana para o Nelsinho, pegando aí o topo do pódio. Parabéns para o Nelsinho, belíssima corrida, tanto do Nelsinho, tanto do Felipe Massa, tanto do Gaetano de Mauro. Massa demais a corrida. E eu falo, gente, é a principal categoria que nós temos hoje, nacional, não tem como perder. Stock Car é sempre um show à parte. Bom, já nas duas rodas, todo mundo achando aí que Marc Marquez ia comandar o nosso GP do Texas, mas não foi nada disso. Mais uma vez, Marco Bezzecchi comandou a estrela do show. Foi lá e meteu o primeiro lugar, mostrando que ele está ali para brigar mesmo, que ele está levando a Aprilia aí para cima e que veio para brigar pelo campeonato com toda certeza. Tivemos aí também o Pedro Acosta, o fenômeno Pedro Acosta, chegou a liderar a corrida durante um tempo por conta de um erro do Bezzecchi na curva 11, porém com o ritmo da Aprilia, o Bezzecchi acabou passando ele de novo, pegou a liderança e sumiu na frente, como se diz,
e ganhou aí com um pé nas costas, brincadeiras à parte. Marc Marquez brigou aí com a sua Ducati bravamente, vamos tirar o chapéu aí por Formiga Atômica, mas infelizmente ele reclamou que a moto estava vibrando demais na dianteira e ele acabou aí ficando apenas em 5º lugar. Nosso pódio aí, terminamos com o Marco Bezzecchi na Aprilia em 1º lugar, Jorge Martin na Pramac com o 2º lugar e o Pedro Acosta da KTM fechando o pódio em 3º. Para mim, uma das melhores corridas do ano, eu adoro a corrida do Texas, sempre tem boas disputas, tivemos vários acidentes, tivemos um gravíssimo acidente na Moto2 envolvendo 7 motos, é um circuito de extremo, vamos dizer, perigo, é um circuito de extrema velocidade, mas é um belíssimo espetáculo, não é por conta só dos americanos não. O circuito do Texas, o circuito das Américas, ele todo ano, ele não decepciona de maneira alguma quando o assunto principalmente é MotoGP. Bom, como eu disse anteriormente, não foi o final de semana dos nossos brazucas. Mais uma vez aí, o nosso Diogo Moreira ficando em 13º lugar no GP do Texas e o nosso irmãozinho, meio irmãozinho, Franco Morbidelli em 10º lugar. Tudo bem que não foram corridas ruins, não, e nem posições tão ruins. Mas, infelizmente, lógico que a gente sempre espera que eles fiquem um pouco mais para frente. Bom, galera, esse aí foi mais um resumão do final de semana. Tentei ser o mais sucinto aí possível, porque, né, tivemos Fórmula 1, Fórmula Indy, Stock Car, MotoGP, tivemos aí também GTR, que eu nem comentei, tivemos muita corrida esse final de semana, então para não ficar um negócio muito longo, muito chato de vocês assistirem, fiz aí um apanhado geral e espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês comentem aqui, o que vocês acharam dos nossos brasileiros aí esse final de semana? Esse final de semana foi apertado pra gente, né? Infelizmente. E o Kimi Antonelli, nosso prodígio, nosso pequeno garoto, bela vitória em Suzuka. E na Fórmula Indy, o que vocês acharam aí? Palou, Kirkwood, como é que vai ser? Quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês estão achando. E na MotoGP, Bezzecchi vai levar aí o campeonato mesmo? Ou ele vai deixar aí o Marc Marquez brigar aí mais pra frente? Vamos ver. MotoGP, vocês sabem, é briga até a última corrida. Esperamos que esse ano não seja diferente. Gente, não se esqueça de inscrever no canal, clica aqui no sininho para não perder nenhuma notificação, compartilha, manda no Instagram, manda no WhatsApp, manda pra galera. A gente quer que vocês curtam e se divirtam e acabem recebendo um pouquinho de informação também. Beleza? No mais é isso, espero vocês no próximo vídeo. Vamos ter uma pausinha na Fórmula 1, mas vocês sabem que aqui não é só Fórmula 1. Aqui nós cobrimos tudo. Então não percam, semana que vem tem vídeo de novo, toda terça-feira. Não se esqueçam, beleza? Um abraço, valeu galera, muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Tamo junto, valeu!